balança por contratação de jogador. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre desfecho final no São Paulo, sobre venda de jogador em futebol europeu. Vamos comentar sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Comentamos com vocês ontem sobre a situação aí envolvendo o Lucas Ferreira, né? Tá sentindo algumas dores aí e é dúvida aí pro jogo do São Paulo contra o Flamengo sábado no Maracanã, né? A volta aí do São Paulo depois da Copa do Mundo de Clubes. E o negócio é o seguinte, vamos falar aqui sobre o treino de ontem, né? E só pra gente não passar despercebido, já comentamos um pouquinho antes, mas vamos contextualizar aqui a questão do Lucas Ferreira. O atacante Lucas Ferreira segue como dúvida no São Paulo para a partida contra o Flamengo neste sábado. O garoto se recupera de dores na região do quadril e pode ser desfalque no jogo aí, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, ontem, o Lucas Ferreira fez trabalhos no gramado, supervisionado pela fisioterapia do São Paulo. O atacante ainda tem mais 3 dias de treinos para se recuperar das dores e ficar à disposição de Crespo. Tem mais 3 dias, né? Um treino quarta, hoje, quinta e sexta. Né? Tem mais 3 dias aí para ele se recuperar, para ele treinar, para a gente ver se ele vai para o jogo aí ou se vai ser desfalque. Né? Já tivemos aí já alguns jogadores voltando se recuperando de lesão, enquanto a parte do Lucas Ferreira está aí como dúvida para esse jogo. Bom, falando neles, Lucas e Ferreirinha, em contrapartida, o Lucas Moura e o Ferreirinha, recuperados de problemas físicos, mais uma vez trabalharam normalmente com o restante do grupo e estão à disposição para enfrentar o Flamengo. Então, no treino de ontem, eles começaram a treinar sem restrição com o elenco na segunda-feira. E ontem, na terça, também treinaram novamente, então vão ficar à disposição aí para o jogo contra o Flamengo. Né? Já tivemos aí os reforços, né? Tanto do Oscar quanto do Marcos Antônio e agora do Lucas e do Ferreira. Nesse tempo aí de Copa do Mundo de Clubes, nesse mês de parada aí, foi muito bom para a gente recuperar os nossos principais jogadores. Né? Nesta terça-feira, o elenco do São Paulo foi dividido durante o treino. Os volantes trabalham entre si, enquanto atacantes e defensores se enfrentaram. Foram as atividades, né, que o São Paulo fez ontem, na terça-feira. Hoje tem mais dias de treino, né? O São Paulo dá continuidade aí para esses últimos treinos antes da volta aí do Brasileirão. Né? Vamos voltar a ficar puto de novo, né, com o São Paulo, se irritar, com não sei o que lá, mas evidentemente que é muito ruim. Mesmo a gente ficando puto da vida com o São Paulo, né, cara, é muito ruim ficar sem jogo do São Paulo. Aí, né, um mês e pouco, né, desde o jogo contra o Vasco, do jogo contra o Vasco até o jogo contra o Flamengo dá um mês e pouquinho, então vamos voltar a ver o São Paulo jogar no sábado contra o Flamengo, tá bom? Seguindo aqui, rapaziada, olha só, a ESPN e a Disney+, vão lançar neste sábado, no dia 12 de julho, a partir das 2h30 da tarde, o especial Doutrinadores, que relembra os 20 anos da conquista do São Paulo na Libertadores de 2005, Então, no dia do jogo do São Paulo contra o Flamengo, né, vai ser lançado aí, né, o Doutrinadores, né, cara, para relembrar aí esse tricampeonato da Libertadores do São Paulo 2005, faz tempo pra caramba, né, São Paulo? Tem que voltar a ganhar, né, desde 2005, tem 20 anos que o São Paulo foi tricampeão da Libertadores. E vai ter esse especial, né, que vai ser lançado na ESPN e também no Disney+. Eu tenho uma assinatura lá no Disney+, e não assisto nada, nem vejo, né? Mas agora vou ter o que assistir aí, Então, sábado, dia 12, vamos estar acompanhando esse especial aí, né, cara, do tricampeonato São Paulo da Libertadores em 2005. Vamos acompanhar aí que certamente vai estar bem legal, tá bom? Enfim, vamos mudar de assunto aqui agora. Hoje tem São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20. São Paulo tá bem mais ou menos, né? Não vou dizer que tá mal, porque o time tem chance de se classificar por mata-mata do Brasileirão, né? E hoje tem São Paulo e Palmeiras no Sub-20 com reforços aí de jogadores que estão na equipe principal. O São Paulo vai ter o Luca, Rian Francisco e Henrique Carmo à disposição para o clássico contra o Palmeiras nesta quarta-feira, O jogo vai ser hoje, quarta-feira, às 9 da noite, lá na Arena Barueri. Transmissão para quem quiser ver do Sport TV, Vai ser a transmissão do jogo. Eu vou acompanhar o jogo aí mais tarde, O Luca, o Rian Francisco e o Henrique Carmo são considerados peças-chave do ataque do São Paulo e estarão presentes no confronto, reforçando o elenco em busca de uma vitória importante no clássico. Esse jogo é decisivo para a classificação da fase de grupos do torneio. Então, o São Paulo tá aí, né, cara? Tá nos últimos jogos
aí dessa fase antes do mata-mata. O São Paulo tá aí brigando por uma vaga, né, para a próxima fase. E esse é um jogo muito importante, né? Se quiser passar, tem que ganhar esse jogo aí. E por isso, né, por se tratar de um jogo importante, do Sub-20 é verdade, né, visando a classificação, o São Paulo aí vai reforçar a equipe Sub-20 com esses 3 jogadores que já estão na equipe de cima, né? Luca, Rian e Henrique Cabo. O Rian que já vinha jogando alguns jogos, né, durante esse período aí de Copa do Mundo de Clubes, né, que, principalmente quando os jogadores estavam de férias ali, antes de voltar a treinar, o Rian jogou, né, 2 jogos, se eu não me engano, no Sub-20 e vai voltar a jogar aí hoje de novo. Vai acompanhar o jogo aí, clássico, né, vai ter alguns garotos aí do time de cima descendo para base, vai acompanhar o jogo aí, vai ser bem legal torcer pela vitória do São Paulo, né, cara? São Paulo que depois foi campeão da Copinha, né, cara? Muitos jogadores aí subiram, né? Aquele time que foi campeão da Copinha desmanchou, né? E o São Paulo não tá fazendo um bom campeonato brasileiro, né? O time enfraqueceu bastante porque os jogadores subiram, né? Óbvio. Aí o Mike se machucou, né, cara? Então, situação complicada aí pro Sub-20 de São Paulo, mas tem chance de passar para a próxima fase. Vamos torcer aí, belezinha? Vamos seguindo aqui, meu querido. E o negócio é o seguinte. Bora falar sobre o mercado da bola, tá? O blog do São Paulo tinha trago uma informação de que o São Paulo estava negociando aí, né, com um atacante chileno, né, e com um defensor aí, só que ele não deu os nomes, né, de quem são esses jogadores aí. Segundo o blog do São Paulo, o São Paulo teve um avanço nas negociações pela contratação de um atacante chileno. Tá? Então esse atacante que o São Paulo estava negociando teve um avanço. O São Paulo deu mais um passo aí, né, cara, para chegar num acordo para contratar esse jogador, porque a gente sabe que ele é atacante e que ele é chileno. Né? A gente não tem mais informações aí sobre ele, de quem que ele, de qual jogador que é, qual time que joga, a gente não tem essas informações, tá? Só que depois que o blog do São Paulo trouxe informação do avanço aí nas negociações, muita gente, não sei onde é que começou isso, muita gente nas redes sociais, muitas páginas, começou a especular que o jogador seria o Christian Zavala, tá? Ele é jogador do Colo-Colo, entendeu? Aí, e muitas pessoas falam, pô, que é o Christian Zavala, que não sei o que lá. O Alexander Vieira trouxe informação dizendo que não é ele, ó. Entrei em contato com uma pessoa importante do departamento de futebol do São Paulo, que me afirmou não ter conhecimento sobre o Christian Zavala estar negociando com o clube. O jogador do Colo-Colo não seria um nome chileno que estaria em negociações avançadas. A informação também foi corroborada por mais 2 pessoas, que me dizem o seguinte: não existe nada, é invenção. Foi o que eu recebi de pessoas do clube, tá? Então, tá aí esses 2 lados da moeda, teve essas especulações que é o Christian Zavala, mas o Alexander Vieira trouxe que não é ele. Né? Ele conversou com mais de uma pessoa do clube aí, irmão, e todo mundo negou que não é o Christian Zavala, o atacante chileno, que está negociando com o São Paulo. Óbvio que pode ser para despistar, pô, tá negociando com o jogador, né? Obviamente que quando não vaza o nome, né, cara, tem mais chance de dar certo que não, né? Quando você vaza aí o nome do jogador quando está em negociação, é óbvio que várias negociações deixam de se concretizar porque vaza, isso prejudica, isso é verdade. Pode ser esse o ponto, todo mundo negar para despistar? Pode ser, mas pode ser também que não seja ele, né? Pode ser que seja outro jogador. É isso que a gente tem em relação, né, às informações que o Alexander Vieira aí trouxe, tá? Então, vamos aguardar aí. Eu queria trazer um ponto aqui, né, já que as pessoas começaram a especular o Christian Zavala, Zavala, né? Christian Zavala, né, que é jogador do Colo-Colo. Ontem, tá, que foi o dia que foi especulado ele no São Paulo, saiu algumas informações aqui, né? O negócio não tá legal pro lado dele lá no Colo-Colo, não, que é o time onde ele tá atualmente. A informação da TNT Sports do Chile. Olha só, o Christian Zavala não treinou ao lado dos seus companheiros e não participou de um amistoso, tá, que teve lá, né, de portões fechados, e ele não está sendo considerado por Jorge Almiron neste momento no Colo-Colo, tá? Então, ontem ele não treinou, tá? Foi na terça-feira, ele não treinou, teve um amistoso, né, de portão fechados lá, e ele também não participou, né? Aí tá aqui a matéria da TNT Cultural, né? Jorge Almiron, imagino que deve ser o técnico aí do Colo-Colo, né? Então, o negócio não tá legal pra ele, não tá treinando, não participou de jogo e treino, entendeu? Eu tava vendo aqui algumas informações sobre ele, porque ele já foi especulado em vários times no Brasil. Ele foi especulado já no Fluminense várias vezes, tá? Recentemente foi especulado no Sport, tá? Então, ele tem um histórico aí já, né, que as pessoas ventilam ele no Brasil. E eu tava olhando aqui também, cara, parece que já de algum tempo, não é de agora, ele tem problemas, tá? Aí com a diretoria do Colo-Colo, né? Dessa vez não treinou, né?
Ontem teve um amistoso, ele também não participou, então, cara, pode ser que ele esteja de saída aí do Colo-Colo, né? Então acho que isso é um ponto importante a se observar, né? Porque ele foi especulado no São Paulo, daí o Alex Oliveira trouxe que não é ele. Então vamos aguardar aí mais informações em relação a isso. Confesso que estou muito curioso para saber quem é o jogador, né, cara? Porque sempre quando sai informação, pô, você pode estar gostando com tal jogador, eu vejo que tem noção, pô, tal jogador que é bom, se vir vai ser uma baita contratação, isso aqui não vai ser interessante. Quando tem uma informação que você pode estar negociando com o jogador e depois essa negociação que avançou, é óbvio que a gente fica curioso para saber quem é, apesar que, né, a gente sabe muito bem que foi o que eu comentei com vocês, quanto, irmão, menos se falar, se não vazar o nome, é melhor ainda para negociação. Porque se vazar tem chance aí, né? Mais chance ainda do negócio melar. E outra, tá? Quando vazou o nome dos Avalanche nas redes sociais, sei lá, 98% da torcida de São Paulo que eu vi nas redes sociais tava reclamando do Christian Zavala. Por quê, cara? Porque ele tem aí 25 anos, tá? E tem números bem discretos na carreira dele aí, tá? Eu não pesquisei aqui para saber, mas eu vi gente falando que ele, várias páginas do São Paulo postando que ele tem 11 gols na carreira com 25 anos de idade. Né? Eu não fui me aprofundar em relação a isso, mas é o que várias páginas do São Paulo estavam postando em outro. Cara, 25 anos de 25 anos de idade. O cara tem 11 gols na carreira, é muito pouco, né? Muito pouco. Aí mesmo, ele que é um jogador aí de lado de campo, né? Enfim, cara, é complicado, né? Porque tu vê os números é ruim, né? Mas tá aquele negócio, o cara pode chegar, se é que vai ser ele, se é que vai vir, o cara pode chegar, pode jogar bem, surpreender, porque o futebol tem essas loucuras aí, né? Mas os números dele, irmão, faz a gente querer que não seja ele. Verdade é essa, né? Os números dele, irmão, faz a gente falar, ó, fica aí mesmo, tomara que não seja ele, porque os números dele realmente é bastante complicado. Vamos aguardar aí, belezinha? E outra, né? Ele foi especulado no esporte recentemente, pô, com todo respeito, um jogador que é especulado, pô, eu vou falar isso que a galera vai pensar que eu tô diminuindo o esporte, pô, não tem nada contra o esporte. Agora, pô, o cara tava conversando com o esporte recentemente, não pode ser um reforço pro São Paulo. Com todo o respeito do mundo ao esporte, que é um time tradicional, tem uma torcida relevante, né? E tudo mais. Mas um jogador que tá negociando com o esporte não pode ser reforço pro São Paulo, né? Pô, com todo o respeito do mundo ao esporte. Já tô aqui querendo depreciar, não, mas são times de tamanhos, objetivos, investimentos completamente diferentes, né? São realidades aí diferentes, né? E eu não preciso falar o porquê, né, rapaz? A coisa mais óbvia do mundo aí, tá? Porque a gente fala isso, às vezes aquela pessoa que tá querendo depreciar, né? Diminuir o clube, mas não é, cara. Pô, um clube é uma coisa, outro clube é outra coisa. Né? Enfim, vamos mudar de assunto aqui, bora falar sobre o Matheus Alves, né? Que nem se reapresentou aí, né? Ao elenco do São Paulo na volta aí das férias, depois da parada para a Copa do Mundo de Clubes. Ele nem sequer voltou, né? Para se reapresentar aí aos treinos junto com o elenco do São Paulo. Já viajou e já concluiu todos os exames. Tá aí a informação do GE. O meia Matheus Alves concluiu todo o processo de exames médicos e testes físicos para ser vendido pelo São Paulo ao CSKA da Rússia. O jogador está em Moscou desde o fim de semana passada e vai assinar nesta quarta-feira, hoje, um contrato de 5 anos com o seu novo clube. Tá? O São Paulo aí sempre anuncia, né, nas redes sociais aí, as vendas que faz, e não anunciou ainda porque ele viajou da semana passada e o cara só vai ser anunciado tanto, né, cara, pelo CSKA que comprou o jogador, quanto pelo São Paulo que vendeu. O anúncio só vem depois que o jogador faz exames, dando tudo certo, ele assina contrato, aí é anunciado. Não dá para anunciar o jogador sem ter feito exame, né? Dá algum problema no exame, o cara não assina o contrato aí, né? Então, ele fez todos os exames, testes físicos e deu tudo certo, tá? Então, hoje, quarta-feira, ele vai assinar o contrato aí de 5 anos com o CSKA. Nos últimos dias, o Matheus Alves realizou uma série de exames para finalizar sua transferência para o CSKA. Enquanto isso, o São Paulo e seu novo clube acertaram os últimos detalhes da negociação, que está muito perto de ser concluída, tá? Então, hoje, quarta-feira, ele vai assinar o contrato dele, né? Aí, de forma oficial, vai ter o anúncio aí do CSKA e também do São Paulo, só para relembrar, né? Para quem esqueceu aí, o valor aí, né, cara? 6 milhões de euros, que dá aí 37 milhões e 900 mil reais, né, cara? Pelo Matheus Alves, né? Uma coisa que eu fiquei curioso foi o seguinte: o André não tinha trago a informação de que o São Paulo ia ficar com 25%, né, aí de uma mais-valia de uma futura vinda do Matheus Alves. Né? E o Gé botou aqui que o São Paulo vendeu o Matheus Alves, né, esses 6 milhões de euros foi por 100% do jogador. Né? Então, se foi por 100% do jogador, o São Paulo não vai ficar com nada, entendeu? Até porque desses 100%,
Aí 90% é do São Paulo, né? Do 100% do jogador, 90% é do São Paulo. E 10%, né? É do próprio Matheus Alves, né? 10% aí desse valor vai para os cofres do Matheus Alves e 90% para os cofres do São Paulo. Né? Então tem que guardar mais detalhes aí, né, sobre essa questão de venda futura, de mais-valia. O São Paulo vai ter direito aí a alguma coisa se ele for vendido, tem que aguardar esse ponto aí que a gente não sabe. Acho que a gente já pode mudar de assunto aqui, porque eu já dei minha opinião sobre isso. Achei a venda bizarra, né? Mais um, né, cara? Já teve a do William Gomes, né? Recentemente teve também a do Ângelo pro Strasbourg, né? Que é o time francês. Lá que vendeu o Ângelo por 5 milhões de euros. Agora vendeu o Matheus Alves por 6, né, cara? Que é bem bizarro. Aí sei que o São Paulo tem que vender, mas são vendas aí que não vão mudar a vida do São Paulo em nada. Na verdade, essa nem a do Ângelo, muito menos a do Matheus Alves de 6 milhões de euros, até porque o São Paulo fez essas vendas e vai precisar fazer mais. Né? Então, nossa, o Matheus Alves foi vendido, agora tá tudo certo. Não, vai ter que fazer mais uma venda. Né? E pode ser o Lucas Ferreira, o Pablo Maia, o Rian, vai saber, né? Chegando proposta, ele pode ser vendido aí também. Bom, o Crespo foi registrado no BID, mas o Zubeldia ainda não assinou a sua rescisão contratual. O São Paulo, isso aqui é informação importante para o Alexandre Vittar, por quê? Porque a gente comentou aqui com vocês, né, que a CBF não deixa você registrar um técnico se você não rescindiu com outro ainda. O São Paulo acionou o seu departamento jurídico, que respaldou a decisão de ter 2 técnicos registrados ao mesmo tempo, com base em algumas interpretações das regras da CBF. Né? O próprio GE também trouxe essa informação, né, de que o São Paulo conseguiu escrever o Crespo, mesmo tendo contrato com o Zubeldia no BID ainda da CBF. O São Paulo conseguiu isso aí, né, que foi uma brecha jurídica, né, podemos dizer assim. Né? Então o São Paulo teve que partir, né, cara, para o departamento jurídico para conseguir escrever o Crespo. Né? E por isso que escreveu ele aí, mesmo sem rescindir com o Zubeldia ainda. Né? Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.